Pessoal, a paz de Deus, tudo bem? Pessoal, hoje é dia de Edifica. Nós estamos na nossa segunda aula a respeito de caráter cristão e galardão. Eu vou ler aqui para vocês 1 Coríntios 3, de 10 a 15. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor, e outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que já foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, ou madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá o galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como através do fogo. O apóstolo Paulo está escrevendo uma carta à igreja de Corinto. E ele está denunciando que existem muitas brigas e divisões acontecendo. E uma delas é que alguns diziam, eu sou de Paulo, outros diziam, eu sou de Apolo. E Paulo começa a dizer o seguinte, isso não importa, vocês são carnais, vocês ainda não são espirituais. E Paulo começa a dizer o seguinte, o que importa é que todos nós somos de Jesus Cristo. E ele fala sobre uma construção acontecendo. Essa construção é a igreja e também é a minha e a sua vida, porque Paulo também diz que cada um de nós somos o templo do Espírito Santo. Essa construção várias vezes na Bíblia aparece e ela diz sobre a nossa vida e também sobre a igreja. E aí Paulo começa a dizer o seguinte, olha, eu sou um prudente construtor porque eu evangelizei Corinto. Então veio o outro, que é Apolo, e outros e edificaram sobre ele, sobre o mesmo fundamento que é Jesus. Só que aí Paulo diz o seguinte, cada um veja como edifica. Isso me coloca e te coloca como também um construtor. E que nós temos a responsabilidade de como nós vamos construir a nossa vida diante de Deus. Paulo também diz que materiais diferentes podem ser utilizados nessa construção. E aí ele diz que naquele dia, o dia, que é o tribunal de Cristo, que todos nós compareceremos, a edificação de cada um, a vida de cada um e a igreja, todas vão ser colocadas diante de Deus e vão ser provadas pelo fogo. E na vida de cada um, aquilo que sobrar quando o fogo passar, será a nossa recompensa, o nosso galardão. Então é importante a gente entender que tipo de material a gente está utilizando nessa construção. Para efeitos didáticos, vamos dividir em duas categorias. A primeira categoria, madeira, feno e palha. Segunda categoria, ouro, prata e pedras preciosas. A primeira categoria fala sobre coisas que são encontradas na superfície. Fala também de coisas que são perecíveis, estragam. Falam sobre algo frágil, algo que é efêmero, algo que é humano, algo que é exterior. Na verdade, essa primeira categoria fala sobre a carnalidade, a carne do homem. A outra categoria fala a respeito daquilo que é encontrado na profundidade, aquilo que é eterno, que é duradouro, que é resistente, que é divino. Fala sobre o espírito. Vamos mais fundo. A madeira fala sobre aquilo que o homem pode fazer com as suas mãos. O feno e a palha são subproduto de grãos ou então gramíneas leguminosas que servem para alimento ou para forragem de estábulos. Mais uma vez, fala sobre aquilo que o homem utiliza e até cultiva para saciar suas próprias demandas. Já o ouro fala sobre pureza, divindade e santidade, realeza na Bíblia. A prata é um símbolo de redenção, é um dos metais mais claros e tem um alto poder de reflexão da luz, a luz que é Jesus. As pedras preciosas são adornos, são joias, falam sobre poder, sobre autoridade, sobre posição, fala sobre identidade. Pessoal, independente do material utilizado, tudo isso será provado pelo fogo. Mas espera aí, Cristian, o que acontece com madeira, feno e palha quando são passados pelo fogo? O que vai sobrar é carvão, cinzas e fuligem. A gente não consegue fazer muita coisa com isso. Agora, o que acontece com ouro, prata e pedras preciosas quando são passados pelo fogo?
O fogo, nesse caso, é um agente purificador. As impurezas que ainda existem nesses materiais, quando o fogo passa, elas são retiradas e o material fica ainda mais puro. A Bíblia fala que Deus é fogo consumidor, que nos seus lábios há fogo consumidor e que a sua palavra é fogo consumidor. Isso nos faz parar para pensar uma coisa: que tipo de material nós estamos utilizando para a construção da nossa vida diante de Deus? Será que nós estamos investindo na carnalidade ou no espírito? E além disso, qual é a intenção do nosso coração? Porque a Bíblia está falando sobre esse dia, né, o tribunal de Cristo, onde não vai mais ser um juízo sobre salvação. Aqui é um juízo de obras. Mas a Bíblia também fala que as intenções serão provadas. Que o motivo pelo qual nós fazemos o que fazemos será provado. Por que é que hoje nós não usamos a palavra de Deus, que é fogo, e também o Espírito Santo, que é simbolizado pelo fogo na Bíblia? Hoje mesmo, pedindo para que Deus faça uma sondagem no nosso coração, refine, purifique a nossa vida, para que a partir de hoje nós possamos utilizar material de qualidade, ou seja, construir uma vida com caráter cristão, de uma forma excelente para Deus, para que naquele dia as nossas obras possam glorificar a Deus. Você entendeu agora por que edifica? Pessoal, Deus te abençoe e a gente continua essa conversa na próxima aula.